Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse sábado pela manhã, dia de Clássico dos Milhões. E o torcedor vascaíno anda muito apreensivo para aquilo que pode acontecer hoje à noite no Maracanã. E eu confesso a você, torcedor, que eu também estou no misto de apreensivo e curiosidade de como o Carille vai armar essa equipe do Vasco para esse confronto de hoje à noite. E antes de eu começar a falar propriamente sobre esse jogo, eu vou pedir um favor para você, que não custa absolutamente nada. Senta o dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixa seu comentário aí embaixo, eu faço a leitura de absolutamente todos, eu leio todos os comentários, até porque essa interação é muito interessante. No futebol não existe uma verdade absoluta. E eu, particularmente, gosto de ouvir muito o torcedor do Vasco para, a partir daí, ter o discernimento. Algumas coisas eu concordo, outras não. Não sou o dono da verdade. E tenho certeza que o torcedor consciente sabe disso, que essa interação é muito bacana. Pois bem, torcedor, o tema principal hoje é sobre como o Carille vai armar essa equipe. De antemão, já quero trazer para você, torcedor, que eu não tenho uma ideia absoluta e certeira sobre qual a melhor escalação para o dia de hoje. Eu percebo que o Carille, pelo menos da minha parte, tem carta branca para escalar aquilo que ele treinou durante a semana. Claro que o Vasco jogou segunda-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa, mas ele tem a possibilidade de modificar esquema, modificar jogadores, porque eu vou falar algo que eu falei ontem de manhã, participando do BDG, com o meu amigo Emerson Rocha. O que nos trouxe até aqui na competição, para nos manter nos G4, não será o suficiente para nos levar para as semifinais do Campeonato Carioca. O que eu quero dizer com isso? O futebol apresentado pela equipe do Vasco até o jogo contra o Sampaio Corrêa, jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Volta Redonda, não será o suficiente para o Vasco pontuar hoje à noite contra o Flamengo e também pontuar na próxima semana contra o Botafogo. Porque com esse nível de jogo, o Vasco não vai a lugar nenhum. E eu entendo, torcedor, que muita gente já está pegando no pé do Carille. Eu vou aguardar o Carille ter peças para que ele possa montar um esquema que ele tenha mais conforto para trabalhar. O que eu quero dizer com isso? O Carille, historicamente, gosta de trabalhar no 4-2-3-1. E hoje, o elenco do Vasco não oferece peças para que essa equipe possa desempenhar no 4-2-3-1. Muito pelo contrário, o Vasco chega a penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca e às portas da sua estreia na Copa do Brasil, sem ter um ponta que possa executar a função de arrastar, de vir por dentro e fazer um jogo de associação, de chegar na linha de fundo e cruzar para o Verratti, enfim. O Vasco tem muita dificuldade. Então, o que eu penso para o jogo de hoje? Sem escalar uma equipe que eu tenha a certeza que seria o melhor 11 do Vasco, eu acredito que o Vasco tem, primeiro, que buscar dentro do seu elenco os jogadores que tiverem um melhor desempenho físico, saúde. Porque o Vasco hoje vai precisar competir muito, muito, sem dúvida alguma. E existe uma nomenclatura aí no futebol que é a história do funil, em que o Carille é especialista e gosta muito de trabalhar dessa maneira, que é fechar a entrada da área, deixar a entrada da área fechada para que o adversário não possa entrar por ali. Do outro lado, o rival tem 3 velocistas que podem atacar muito os espaços. A gente está falando aí do Michael, a gente está falando do Gonçalo Plata e a gente está falando do Bruno Henrique. 3 jogadores que jogam nas 3 da frente, atacando espaço, fazendo diagonal, e é um ataque muito rápido. Então tem uma pegadinha hoje. Essa história de querer marcar lá na frente, tirar a saída de bola e tudo mais, não é uma matemática fácil para executar. Por quê? Porque a partir da hora que essa equipe do rival quebra a primeira linha, esse zagueiro do Vasco vai precisar sair para caçar.
Hoje nós temos no elenco o João Vitor, que é um zagueiro extremamente rápido, mas é pouco. O Vasco precisaria de mais gente rápida e principalmente o X da questão. O Vasco precisa de jogadores no meio de campo para competir, para fazer falta técnica, aquela faltinha, para ter um perde-pressiona bom, para não deixar que os arcos do rival alcancem as flechas. Onde é que eu quero chegar? Arrascaeta, De La Cruz, são jogadores que você precisa marcar muito perto, que eles não possam levantar a cabeça para achar esses jogadores entre linha e não achar esses jogadores no facão. Para tentar contextualizar e não usar só o rival como exemplo, o torcedor chegou a ver essa semana como é que foi o segundo gol do Corinthians contra a equipe do Santos. Bastou o Garro ter espaço para ter a execução do movimento e levantar a cabeça, ele conseguiu colocar a bola no peito do Memphis Depay, que acabou escolhendo o Yuri Alberto para fazer o gol. Então, não adianta só cuidar do final da história, precisa cuidar antes. E aí eu vejo que o técnico Carille tem que prestar muita atenção, porque um meio de campo, se ele optar por aquilo que ele estava utilizando lá no início do campeonato, com Jair, Tietê e Paulinho, fica um meio de campo pouco competitivo. Eu confesso a você, torcedor, que para hoje à noite eu teria a manutenção do Hugo Moura e pensaria com muito carinho na escalação do Matheus Carvalho, principalmente para ter um volante de perna esquerda. E aí vai agora o centro da minha discussão. Por que esse volante de perna esquerda? Porque se a gente tiver um meio de campo bem compacto, que marca, não aquele meio de campo contra o Fluminense que muita gente diz assim, tinha 4 volantes, mas tinha 4 volantes que assistiu o Fluminense jogar. Se a gente conseguir apertar esse rival no meio de campo, se a gente conseguir tirar esses espaços, a gente tem que ter um entendimento que... Eu estou tentando aqui descrever o Vasco defendendo. Tá, mas o Vasco atacando. O Vasco atacando tem um antídoto que é PH de um lado e Piton do outro, que é atacar essa profundidade que esses extremas do Flamengo vêm para cima. Eles têm laterais com boa mobilidade. O Wesley é um lateral de muita movimentação, muita força física. O Ayrton Lucas já é um lateral um pouco mais técnico, mas também chega bem ao ataque. Até ano retrasado aí, era lateral convocado para a seleção brasileira. Mas o Vasco precisa achar um jeito de machucar esses caras. E eu acredito que o jeito de machucar esses caras é pela lateral do campo. Então, se o Carille amanhã fizer esse meio de campo competitivo, e se ele jogar o PH como um ala e o Piton como ala, eu acho bem tranquilo. Onde é que eu quero chegar? Se ele optar até por 3 zagueiros, liberando esses laterais também, tá ok. Porque a convicção que o Carille tinha naquela equipe do início do estadual, eu não sei se é uma convicção que se você quiser usar amanhã para manter ou não pode ser muito difícil para o Vasco enfrentar o Flamengo dessa maneira. Outra coisa, a dobradinha do PH com o Puma. Se ele optar por isso, eu também sou um aqui que eu vou ter a tranquilidade de falar assim, se não der certo, não foi uma invenção. Foi uma possibilidade que ele viu. Não vou criticar aqui. Então, o tema principal do meu Acorda de hoje, aliás, já vou fazer um convite para você. Hoje, daqui a pouco, lá no Atenção Vascaínos, 10h30, 11 horas, vai chegar o Flávio, o Emerson e o Cerdeira com um esquenta. Quem sabe até lá com uma definição melhor de qual equipe do Vasco vai a campo. Mas o que eu queria deixar claro com o meu comentário de hoje é o seguinte. O Carille tem carta branca para a escalação que ele bem entender. Eu só vou fazer crítica ao Carille se ele mantiver esse meio de campo do Vasco completamente solto, sem jogadores de pegada em marcação. Aí vai me assustar muito. Tem a questão do Maurício Lemos, a gente não sabe aí se ele será titular já de início ou não. Se tivesse possibilidade, eu acho que seria legal, principalmente se o Vasco fizesse um esquema com 3 zagueiros. Mas enfim, aí é com o Carille e que ele possa ser iluminado nas suas escolhas para o grande confronto que a gente vai ter hoje à noite. Torcedor, vou pedir mais uma vez, vai fechar aí, dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, que é sempre importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no AV+. Veja se você é inscrito, se não for, faça a sua inscrição. Eu volto hoje à noite no pré-jogo lá na Atenção Vascaínos, no melhor pré-jogo do YouTube, tentando que o Vasco tenha uma equipe competitiva, que o Carille, que é conhecedor de formar equipes,
organizadas, consiga organizar esse Vasco hoje à noite, para que o Vasco possa minimamente fazer frente ao adversário. Enquanto os reforços não chegam, é o que o torcedor espera. Abraço, galera!